Eu achei importante grifar esses dois momentos aí. Tem a ilustração do acórdão do ministro do TSE, Benedito Gonçalves. Bom, tem uma parte que ele diz o seguinte, tá no jeito a primeira... Então vamos lá. Bom, no item 5, né? No item 5, ele diz o seguinte: a fraude à lei caracteriza-se pela prática de conduta que, à primeira vista, consiste em irregular exercício de direito amparado pelo ordenamento jurídico, mas que, na verdade, configura burla com o objetivo de atingir finalidade proibida pela norma jurídica. Em outras palavras, é ato com aparência de ilegalidade, porém dissimulado, cuja ilicitude emerge a partir da conjugação das circunstâncias específicas no exame de um caso concreto. Doutrina e jurisprudência, ele continua a citar. No item 7, ele diz o seguinte, esse item 5, para quem está aqui nos acompanhando, ele fala do abuso do direito. O abuso do direito é uma figura que está no nosso Código Civil, não é? O abuso do direito, aliás, que eu sempre vivo dizendo, não precisa de PL para as Big Techs, é só aplicar a lei, é só ver se elas estão abusando do direito ou não. Mas daí ninguém sabe aplicar o abuso do direito. Mas na hora que precisa aplicar e ainda aplica errado, vou lhes dizer por quê. O item 7, ele diz o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, em emblemático precedente, reconheceu fraude à lei na hipótese em que o membro do tribunal, visando contornar a causa de inelegibilidade do artigo 102 da LOMAN, que é a lei orgânica da magistratura, segundo o qual é inelegível para presidente quem ocupou o cargo de direção por 2 biênios, renunciou ao cargo de vice-presidente 5 dias antes de completar 4 anos no desempenho de funções diretivas. Bom, aí eles equiparam. Não se compara. Se ele tivesse saído 5 dias ou na véspera da instauração, tudo bem. Mas ele saiu 1 ano antes, né? Não presta. Vamos lá, tem mais 2 trechos aqui. No item 10, o próximo... No item 10, ele diz o seguinte: tramitavam contra o recorrido, Deltan, outros 15 procedimentos de naturezas diversas, tais como reclamações, e como disse bem aqui o Diego, né, reclamações feitas por petistas ou amigos de petistas, né? E que por conta dessas reclamações, isso poderia... Essa parte. Poderiam vir... Olha, isso é o TSE dizendo, conforme dispositivos constitucionais e legais aplicáveis ao Conselho Nacional do Ministério Público, esses procedimentos poderiam vir a ser convertidos ou dar aso a processos administrativos disciplinares. Ou seja, é o próprio Benedito Gonçalves que faz esta diferenciação e reconhece, tornando contraditória, porque ele fala aqui que poderiam, né, poderiam vir a se tornar processos administrativos. São esses 2 trechos. E ainda, Capês, mais uma coisa. Benedito Gonçalves, o Lula, as sentenças contra o Lula foram anuladas na Lava Jato porque o Sérgio Moro foi considerado o quê? Suspeito. Ou seja, ele não era imparcial. Então, anula-se pela suspeição. É uma pessoa que tinha interesse, entendeu, Lula? Tinha interesse, né, em se vingar. Agora, aqui nesse caso, na revista Veja, né, na edição impressa de 5 de outubro de 2022, ou seja, do ano passado, ela fala do ministro Benedito Gonçalves. Ela diz o seguinte: como revelou o Veja em 2015, isso foi republicado na edição impressa de 5 de outubro de 2022. Aspas. O ministro Benedito Gonçalves e Lula tinham um amigo em comum, Léo Pinheiro, da OAS, alvo da Lava Jato, com quem o ministro trocava mensagens. As mensagens as seguintes. A Veja coloca aqui. Meu amigo, parabéns, o ano de 2015 começou ontem. Agora preciso dar uma ajuda valiosa para o meu projeto. Escreveu o ministro Benedito Gonçalves ao empreiteiro Léo Pinheiro da OAS, né? Um dos empreiteiros que
foram condenados, uma das empreiteiras condenadas no esquema de corrupção da Lava Jato, logo após a reeleição da Dilma. O projeto seria sua ida ao STF. Gonçalves, o ministro Benedito Gonçalves, deixou bolsonaristas de orelha em pé também graças a um vídeo em que é cumprimentado com um tapinha no rosto por Lula na posse de Moraes. Bom, e vale lembrar que ele foi, né, levado ao TSE no ano de 2008 pelo próprio presidente Lula. Então, assim, se ele era esta mensagem que você manda, né, para o dono de uma empreiteira que foi prejudicada pelo trabalho do Deltan, pedindo ajuda valiosa, está aqui. É uma escrita do próprio Benedito Gonçalves. Meu amigo, preciso da sua valiosa ajuda. Aí esse amigo que dá a valiosa ajuda para ele, cai num processo em que o Deltan é chefe da Força Tarefa. Ele escreveu isso? 2015, aqui republicado na Veja em 2022. Não, mas quando que ele teria mandado essa mensagem? 2015. Em 15? Não sei, tá aqui na Veja, liga na Veja e pergunta. O fato é que ele mandou, meu amigo, assim, meu amigo, 2015. Pavinato. Tô te falando, abre aí. Não entrar nessa vibe. Não é entrar nessa vibe, abre aí, eu tô citando a Veja, espera aí. Vai atacar o ministro, Espera aí, eu tô lendo uma matéria da Veja, processe a Veja. Ou a Veja tá fazendo fake news? Você tá acusando a Veja de fake news. Então, espera só terminar. Em 2015... Segundo a Veja, está aqui na publicação impressa, tá? Pode até pegar impresso e juntar no processo físico. 5 de outubro de 22. Ela retoma. Ela fala assim, para o Léo Pinheiro, que foi, né, cujo império caiu numa operação chefiada pelo Deltan Dallagnol. Meu amigo, preciso da sua ajuda valiosa. Aí esse amigo que dá ajuda valiosa, né, roda por causa de uma força-tarefa chefiada pelo Deltan. Você acha que ele não é suspeito? Não. Você acha que o STF não tem que declarar nulo? Porque o relatório foi feito por um juiz suspeito. Além da relação de é uma amizade, pergunta. Além da relação de amizade com o Lula. Então eu tento responder primeiro. Não, é uma pergunta aqui. Você já falou que é palhaçada? Eu, sinceramente... Agora, o Moro é suspeito porque ele vira ministro do Bolsonaro. Agora, o outro não pode ser suspeito porque pôs na cadeia o amigo do ministro. Deixa eu responder não é bem a sua assim. pergunta. E sobre a relação pessoal com o Lula também, Capês? Hoje, o requisito da suspeição, praticamente, ele não existe mais, ele não tem relevância jurídica. Desde que o Supremo Tribunal Federal, Renato Ribeiro que me interrompa, decidiu que cada ministro se declare suspeito se ele se considerar suspeito. Não se considerando suspeito, não há motivo para isso. Então, esse requisito hoje, no universo jurídico, já perdeu relevância. Agora, eu queria, se você me permitir, concluir meu raciocínio, retomar meu raciocínio do início da fala. E até provocando o Renato Ribeiro aqui com relação a isso, que é o maior especialista dessa mesa em direito eleitoral. Muito bem. No momento em que o Deltan Dallagnol inscreveu a sua candidatura ao pleito eleitoral de 2022, no momento em que ele fez o registro da sua candidatura, ele reunia condições de elegibilidade. Ele reunia condições de elegibilidade porque o acordo do Tribunal de Contas da União... Eu não terminei. Aliás, eu não consegui terminar desde o começo do programa. E teve também a certidão... Quero 2 minutos só para terminar. E teve a certidão do CNMP. E aí eu quero fazer uma pergunta ao Renato Ribeiro. Mas ele não pode me interromper antes. Tá. Então, em primeiro lugar, no momento em que ele fez o registro da sua candidatura, ele reunia condições de elegibilidade. Por quê? Porque ele pediu exoneração sem estar respondendo a nenhum processo administrativo disciplinar. E porque o acordo do Tribunal de Contas da União, que rejeitou as suas contas enquanto coordenador da Lava Jato por irregularidades na despesa de diárias, estava suspenso por liminar. Muito bem. Então, ele reunia condições de elegibilidade. Muito bem. O que o Tribunal Superior Eleitoral entendeu? Aliás, justiça seja feita, o acordo está muito bem fundamentado. O acordo está muito, em termos jurídicos, ele está incensurável. O tribunal entendeu o seguinte, de fato, é verdade. Ele, no momento em que registrou a sua candidatura, não respondia a nenhum processo administrativo disciplinar. Mas só não respondia
a nenhum processo administrativo disciplinar, Renato Ribeiro? Porque ele pediu exoneração antes do procedimento se transformar em processo administrativo disciplinar. E ele o fez predeterminadamente para se colocar em condições de elegibilidade. Em outras palavras, ele não esperou o processo administrativo, o procedimento administrativo virar um PAD, processo administrativo disciplinar, pediu exoneração antes disso ocorrer, porque ele queria se colocar em condições de elegibilidade 5 meses depois. A pergunta que eu faço: claro que o Instituto da Fraude à Lei existe, é consagrado, e ele caracteriza um exercício irregular do direito. Ou seja, o sujeito age para burlar a lei. E nesse caso, claro que o ato seria nulo. Mas a indagação que eu faço, Renato Ribeiro, não é de qualquer maneira um exercício de futurologia, ou seja, a partir do indício da possibilidade que ele viesse a disputar uma eleição, fazer uma ligação entre o pedido de exoneração, ocorrido em 3 de novembro de 2021, ali com o registro da candidatura no dia 2 de abril de 2022. Essa é a questão. Se houve, claro, intuito de fraudar a lei, ele tem razão em declarar a cassação do mandato de Deltan Dallagnol. Porque ainda que ele não tivesse respondido a nenhum processo, ele só não respondeu porque fraudou a lei. Agora, a pergunta que eu faço é: pressupor que ele pediu exoneração para fraudar a lei eleitoral porque ele pretendia dali 5 meses se inscrever e disputar um pleito, esta suposição não lhe parece faltar respaldo na realidade? Ela não teria que ter sido demonstrada no acórdão de maneira inequívoca de que ele pediu exoneração em razão da legislação eleitoral? Completando, não há dúvida para mim que ele pediu exoneração para evitar uma punição. Eu não tenho dúvida disso. Agora, ele pediu exoneração para evitar a punição com vistas a fazer um registro que viabilizasse a sua candidatura? Esse exercício de futurologia, nos 5 meses que mediaram a exoneração ao registro da candidatura, é que eu quero colocar. E, repito, quero colocar essa questão em termos exclusivamente jurídicos. Nenhum outro aspecto a não ser o mérito da decisão. Bom, deixa eu só passar para a língua portuguesa, para quem não... Ah, não entenderam? Vou pôr em língua portuguesa, que é o seguinte... Foi bem, Catiço. A pessoa fazer alguma coisa, podendo fazer alguma coisa, ela pode fazer esta coisa. Ó, tá mais simples, hein? Tá mais simples. Mas tem vezes que a pessoa pode fazer uma coisa, mas ela faz essa coisa de um jeito que ela não podia. Entendeu? A diferença? Isso aqui de a pessoa pode fazer, mas do jeito que ela faz ela não podia, é o abuso do direito, que o ministro invoca no relatório, né? Você faz abuso. Algo para obter um fim ilícito, é isso? Aí, agora, se ele faz alguma coisa podendo fazer e podia, tá ok. Neste caso do Deltan, esta própria alínea Q, ela quer evitar o abuso, porque ele tem 2 partes. E na segunda parte já está esta previsão deste abuso, que é a pessoa que está no processo administrativo disciplinar, que é malandrinha e se exonera, ela não tem perdão, ela é inelegível. Porque já tem o processo. Exato. Agora, a pessoa que está no processo administrativo disciplinar é malandrinha e se aposenta. Você me permite? Ela já está. Deixa eu terminar de explicar aqui em língua portuguesa, para o que você diz aqui. Então, se não existia o processo administrativo disciplinar, que é outra coisa, palavras do próprio Benedito Gonçalves, ele diferenciou todos os procedimentos que ele sofria do processo administrativo disciplinar, lá no item 10, tá? No item 10 do relatório, tá lá. Eu não gosto de usar a palavra de ninguém. Então, se ainda não existia, sair porque poderia existir. Então, é esse o aspecto da pergunta que eu quero fazer ao Renato. E aí a pergunta é, se isso não pode, no seu ponto de vista, se isso é um abuso, nós temos que considerar inconstitucionais, por exemplo, a figura do arrependimento ou da retratação eficaz do Código Penal?
Você poderia depois eu colocar... queria fazer uma pergunta. Depois eu queria fazer uma pergunta antes de acabar o programa. A pergunta é para o especialista em direito eleitoral. Que é importante. E eu estou... Mas vamos ver, Thiago Pavinato, Capês, já é 15h43. você tem como colocar... Acho que é o item 5... que fala, ele pediu exoneração porque poderia. Eu estou me apegando. Claro, por favor. Eu estou me apegando É o à item letra 10. do acordo. Repito. Vamos aí, ó. Repito. Item 10. A minha discussão é exclusivamente jurídica. Técnica e sobre o mérito. eu o entendi. acordo usa põe aí na tela o acordo. Pode aumentar? É o item 10. Olha, esse mesmo. Pode aumentar o tamanho da letra? Não consegue, Então não consegue olha, aumentar. Eu vou ler para você. Esses procedimentos, na penúltima e última linha. Deixa eu tentar responder já. Claro, E aí já conforme dispositivo... Ó, tá aí, ó. Que, em virtude de sua exoneração, foram arquivados e destinam para... Conforme, no conforme. É B1, assim, ó. B1. B.1. Penúltima linha. B.1. Conforme dispositivo constitucional legais aplicáveis ao CNMP. Agora, devagar. Esses procedimentos poderiam, isso é futuro poderiam pretérito. vir a ser convertidos ou dar aso, e poder quer dizer, poderiam ou não. É uma ou possibilidade. dar aso a processo administrativo. Não é uma ilação? Vamos lá. Olha, eu não quero passar o programa sem fazer em essas português, perguntas. hein, Renato, por Eu favor. queria ouvir o especialista em direito Bom, me eleitoral. dê 3 minutos, por favor, pode contar. Essa resposta, essa pergunta do Capês, o Capês é habilidoso, né? O Capês, ele... correndo tempo, hein? Mas eu quero... Pode estar correndo tempo, não tem Deixa ele problema. me elogiar um Deixa eu pouco. elogiar o Capês, por favor, Pavinato. Por favor, não é sempre que eu faço isso, embora tenha... Põe o cronômetro aí embaixo, senão vamos Pode falar colocar o cronômetro. Gente, é o seguinte, tem uma resposta processual e uma resposta material para isso. Processual, primeiro, para o pessoal entender. Por que só agora o Deltan perdeu o mandato? Sendo que o registro... A justiça demora, todo mundo sabe. Isso é sambariló. Mas ele falou da questão... Não. O tempo que eu estou colocando é entre a exoneração não dá. e o registro da candidatura. Calma aí, vamos lá. Esse período do porque o registro da candidatura... 5 meses. O registro da candidatura, Capês, é um ato formal. Todo mundo pode registrar a candidatura. Essa candidatura é analisada pelo Poder Judiciário e daí foi movida uma ação, quando do registro, que é a ação chamada de impugnação. É assim que funciona. Mas em que momento que ele tem que reunir as condições de elegibilidade? É no momento do registro de candidatura. Então, e foi 5 meses após a exoneração, isso que eu estou falando. Foi 11 meses após Não, foi 3 de novembro que ele pediu a exoneração e 2 de abril que foi o registro. Não, o registro São é 5 15 meses. de agosto. Registro de candidatura é 15 o afastamento, é verdade, mais ainda. Isso, então, mais 11 ainda. meses. Tem razão. 11 meses se passaram. Tem razão. Não é o período de desincompatibilização. Não, tá bom, já tá muito novembro, difícil. agosto, Vamos lá, vamos voltar. Deixa eu tentar explicar rapidamente. Então, em agosto, até 15 de agosto, é o momento final para o registro de candidatura. E daí o sujeito apresenta a documentação, se passa em branco, ele tem um registro aceito pela Justiça Eleitoral, se não, se abre um processo de impugnação que terminou agora. Por isso esse tempo até o Deltan perder o mandato. Ele assumiu, foi diplomado, etc., até que perdeu o mandato. Então, é assim que funciona para o pessoal entender em termos temporais. Agora, em termos de lei da ficha limpa, o que acontece? O Deltan, ele respondia e ele teve notícia do dia 28 de outubro, 28/10, que tinha contra ele uma sindicância que tem natureza de PAD contra ele, uma sindicância que levaria ele à perda do mandato. Do serviço público que ele estava investido, que era o caso de procurador do Ministério Público Federal. Mas o Benedito Gonçalves... Não, vamos lá. Daí, 3 dias depois... Ele errou. 3 dias depois, isso foi dito da tribuna, inclusive. Não, o que eu acabei de falar aqui no acordo? No eu não estou falando da... Verba volit, mas scripta manent. Calma, vale deixa eu terminar o raciocínio, senão a coisa se perde. Sim. É que você... Não, mas já está perdido. Você poderia ser não está perdido. Objetivamente... Já está perdido. Eu estou colocando aqui. Você falou que a sindicância é igual à PAD. O acórdão escrito diz que não é. Item 10... subitem B1 não é isso. do acordo. Calma, Pavinato. Deixa eu falar. Vocês têm uma paixão. Eu tô querendo Não falar. é paixão. Não é uma paixão. Eu queria que você falasse objetivamente. Eu não tenho procuração para defender o Deltan. Não, mas ninguém está defendendo eu descontei os 30 segundos do Capês. Eu não quero defender ninguém também. Você tem mais Quero entender. Deixa eu explicar. Então, eu vou tentar explicar. De novo, o Deltan, ele, 3 dias depois de aberto uma sindicância contra ele, dia 28/10, ele vai lá e pede para sair. Pede para sair porque teve medo disso levar ao fim e ao cabo numa demissão. Não há dúvida. Isso o Capês concorda comigo. Não há dúvida. O direito eleitoral, a lei da ficha limpa, não é um exercício de futurologia. Daí a hora que eu tenho que esclarecer isso. É um filtro para quem tem um pretérito
ele pode ou não concorrer. É um filtro. Então, aconteceu uma situação. Se o Deltan não fosse candidato, não ia acontecer nada com ele. Ele saiu para não ser demitido do Ministério Público, seguiu a vida dele, poderia ser advogado, médico, vender coisa na praia, o que ele quisesse fazer. Agora, ele tentou se candidatar. Como ele tentou se candidatar, se faz o filtro. Acontece que no seu passado você pediu demissão, evitando um processo que poderia, de fato, não é processo. te caçar. Agora, deixa eu falar aqui corretamente. Direito administrativo. Sindicância é investigação. Sim. Investigação não é processo. Tiago, você A investigação não é processo porque ela pode concluir por penas outras ou para que não exista sem o processo. Sem que você queira, você está ajudando o Renato Ribeiro. Eu estou fazendo uma pergunta objetiva para ele. Você tem razão. O registro é em agosto, a desincompatibilização que é em abril. Ele pediu a exoneração em novembro de 2021. Ele registrou em agosto de 2022. Dizer que ele pediu exoneração para burlar a legislação eleitoral não é uma futurologia? Não, e mesmo que ele pretendesse, a pergunta é, a certidão do CNMP é lixo. Uma certidão que o CNMP emite, eu posso pegar e usar para limpar a busanfa. Depois que ele renuncia, Pavinato... Não, mas no registro da candidatura tem lá a certidão do CNMP. Sim, porque ele podia ter feito... Olha, se tivesse habilidade... Deixa eu dizer. Se ele fosse habilidoso... Você é um dos melhores advogados eleitorais do país. Então, mas eu tô querendo Isso não cria insegurança jurídica? Não cria. A certidão serve para quê? A certidão, ele poderia ter suspendido, como ele fez no caso do Tribunal de Contas, ele poderia ter suspendido na Justiça a tramitação desses processos. Como ele pediu exoneração, ele pediu para sair. O que aconteceu com esses processos? Esses processos caíram, esses processos acabaram. Exato. É isso, daí teve uma certidão. Agora você está colocando uma coisa do passado para justificar uma coisa que aconteceu antes. Que coisa do passado? O passado ele pediu para sair. Quando você sai, o processo termina. Perfeito. Por isso que ele conseguiu acertar. E a lei só diz que é inelegível se você sai no curso do processo. Tiago, por favor, se ele saiu, presta atenção, se ele saiu... A lei natureza investigatória, não natureza com ampla defesa, etc. Mas a lei não tem essa visão. Se ele saiu... Mas Benedito Gonçalves tem, está escrito no acórdão e tem 10... Meu coordenador aqui da mesa, se ele saiu, o processo está extinto. Se está extinto, não existe. Se não existe, não pode impedir o registro da candidatura, nem levar a cassação. E tem outra. Outra coisa do Benedito Gonçalves é que ele fala de abuso de direito. Não é que tem que ser incisivo. Não, tem que falar. É assim, ó. Certidão, não vale nada. Tem que falar pro povo aqui. O Benedito Gonçalves... Não, peraí, ó. Eu gosto dele, eu tô falando do acordo em si. Não, peraí. O povo não sabe disso. 1551. O povo fala assim, ó. No acórdão fala. O acórdão fala isso e fala que isso poderia vir a ser o processo. Então, se o acórdão fala isso, o povo quer saber se o ministro errou ou não. O ministro não errou. Se ele não errou, então ele não tinha processo administrativo. E eu não posso comparar sindicância a processo. Aonde que está a restrição e a diferenciação? Está no acórdão. Não, me fala na lei, Rovinato. Está no acórdão. Aí é segundo ponto. Ele fala que é abuso de direito. Para quem não sabe o que é abuso de direito entrou no Código Civil Brasileiro com base na doutrina do Menezes Cordeiro. Até antes, que vem, falava disso. Já falava, mas não estava lá no Código. Hoje está explícito no artigo 186, desde 2003. Que vem do Instituto Romano, que é amulatio. O que é isso, amulatio? Eu faço alguma coisa permitida pela lei, mas eu não tenho benefício nenhum com isso. Eu só faço para prejudicar outra pessoa. Quem é que o Deltan prejudicou fazendo isso? Não é o Código Civil que está em questão. Mas ele menciona. Então você está me dizendo que o Benedito Gonçalves é uma fraude. Não. Eu não falei isso. Não falei isso. Posso fazer uma pergunta? Agora se o povo lê as coisas e não podem ser as coisas que estão escritas... Uma pergunta com a linguagem do povo, que às vezes a gente fala muito... O Benedito Gonçalves disse que só não existe processo porque ele ajuda de má fé. O Deltan Dallagnol ajuda de má fé. Por isso que não existe processo administrativo. Ele ajuda de má fé porque ele pediu exoneração para poder se colocar em condições de elegibilidade. Esse é o raciocínio, ou não é? A questão é, para nós deduzirmos que ele pediu exoneração em novembro de 2021
para se colocar em condições de elegibilidade só em agosto do ano seguinte, como o próprio verbo utilizado no acordo poderia, eu acho que é uma ilação e isso cria uma insegurança jurídica para quem detém mandato popular. Não é uma ilação. A Justiça Eleitoral tem cassado muito mandatos eleitorais, é necessário prestigiar mais a vontade popular. É isso que eu estou querendo dizer. Esse é o meu tema, estritamente jurídico. Ô, Capês, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Uma pergunta. O doutor quer fazer alguma colocação, doutor Diego? Eu queria, doutor Diego, Fábio. por favor, coloque-a. Não, eu só queria dizer que isso que está acontecendo com o Deltan e que possivelmente também vai chegar ao senador Sérgio Moro é a cereja no bolo para que a Operação Lava Jato tenha o mesmo fim que teve a Operação Italiana Mãos Limpas, que é a grande inspiração da Operação Lava Jato. Lá também teve uma operação de combate à corrupção que levou à cadeia políticos, mafiosos, empresários e depois de algum tempo, lá também tinha um juiz que deixou a magistratura para se tornar político. E morreu? Exatamente, e morreu. E depois de algum tempo, teve o sistema se levantou contra todas essas pessoas que combateram a corrupção por lá e a operação hoje deixou um legado, infelizmente, negativo. A Operação Lava Jato caminha para esse mesmo triste fim, deixar um legado muito negativo. E nesse ponto também, eu fico me perguntando como que vai atuar o Ministério Público agora. Pensando na devassa que está acontecendo na vida do Deltan Dallagnol, um promotor de justiça, um procurador da República que receber na sua mesa um processo de corrupção, será que ele vai ter liberdade para agir? Será que ele vai agir com todo o rigor do qual dispõe a lei? Eu fico me perguntando se o combate à corrupção de modo geral não sai muito enfraquecido dessa discussão e desse episódio triste que está acontecendo com o Deltan Dallagnol, um episódio, inclusive, ilegal, como está surgindo a nossa discussão jurídica aqui. Fica condenar a minha pergunta...